Além disso, o diabo distrai as pessoas com todo tipo de distrações aqui no mundo. Jesus mesmo falou na parábola do semeador, aquela semente que cai no meio de espinhos, ele falou que as preocupações desse mundo chegam no coração e abafam o crescimento da semente, que é a palavra de Deus. Há muitas distrações, há muita coisa que pode nos distrair da verdade, tirar o nosso foco da verdade. E nem todas elas são necessariamente erradas. Tem pessoas que levantam ídolos no seu coração, no lugar de Deus. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, um namorado, às vezes é um carro, é uma propriedade, é o seu negócio, o seu nome, sua reputação. Eles se ocupam com esses deuses, se distraem com essas coisas e esquecem a coisa mais importante do mundo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Satanás ilude as pessoas com estas coisas. É como um ladrão que vai entrar numa... Muito tempo atrás, quando eu era pastor aqui na igreja de Recife pela primeira vez, eu morava numa casa de madeira, numa granja, lá perto do Vale do Senhor, lá para aquelas bandas lá, que era do meu sogro, reverendo Francisco e Leonardo, casa de madeira. E na casa de cima morava o Paulo, casado com a irmã mais velha da minha esposa. E eles tinham um cão de guarda que era um dálmata, chamado de Pistós, que em grego quer dizer fiel. E não poucas vezes Paulo chegava em casa e a casa estava arrombada. E ele procurava Pistós. Cadê o cachorro? O cachorro estava com a boneca na boca. O ladrão chegava, jogava a boneca para o cachorro ia lá atrás da boneca e o ladrão fazia feira. Jogava a isca. É isso que o Satanás faz. Ele joga a isca. O pessoal vai. E aí o ladrão entra para matar, roubar e destruir. Satanás distrai a mente e o foco das pessoas com coisas desse mundo, com tentações de todo tipo. Tentações de todo tipo. O alvo dele é impedir que o Evangelho de Cristo resplandeça em seu coração. Veja o que Paulo diz aqui no verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O resplendor do Evangelho, a glória de Cristo, a luz da verdade, é isso que o diabo não quer que brilhe na sua mente e no seu entendimento. E para evitar isso, ele vai entenebrecer a sua mente com essas coisas que eu falei. Falsas doutrinas, falsas religiões, falsos deuses, falsos ídolos, confortos aqui nesse mundo, distrações. O que ele quer é que não brilhe a luz do Evangelho no seu coração. E ele se refere a Cristo dizendo o qual é a imagem de Deus. Eis aqui o que é que os judeus não queriam acreditar. Que Jesus de Nazaré era a imagem de Deus, era o próprio Deus. Isso eles nunca poderiam aceitar. E por isso recusavam o Evangelho. Agora, Paulo diz que isso acontece, verso 5, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Eu nunca preguei a mim mesmo, diz o apóstolo Paulo, nunca quis causar uma impressão, eu nunca quis ter seguidores, eu sempre preguei a Jesus Cristo. Quando eu falei a meu respeito, eu falei de mim como escravo de vocês. É isso que eu sou de vocês, dizia o apóstolo Paulo. E é isso que todo pregador deve ser e fazer. Nós não pregamos a nós mesmos. Essa é uma das razões pelas quais, entre os puritanos, que eram grandes pregadores, entre eles era raro você ouvir alguma ilustração pessoal. Os puritanos, não é que eles não ilustravam a pregação do Evangelho com alguma experiência, porque isso ajuda as pessoas a perceberem, como por exemplo a história que eu contei do cachorro Pistós, do dálmata. Então, de vez em quando, uma experiência que a gente tem, a gente usa para ilustrar algum ponto da verdade. Mas o pregador nunca deve abusar do uso de ilustrações para dar a impressão de que ele está falando dele mesmo, que ele está se exaltando. E há pregadores que falam tanto de si, o que ele fez, quantas almas salvou, igrejas que ele plantou, quantos demônios expulsou, falando e se exaltando diante do povo, que Cristo desaparece da pregação. Cristo desaparece da pregação. Paulo diz aqui, nós não pregamos a nós mesmos. Quando eu prego sobre mim mesmo, eu prego como sendo servo de vocês.
Eu sou servo de vocês, mas eu anuncio a Cristo e Cristo crucificado. É por isso, que é exatamente o que o diabo não quer que vocês vejam, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por último, queridos, é o quarto ponto aqui, Paulo diz que somente Deus pode quebrar essa cadeia demoníaca. Somente Deus pode reverter esse quadro demoníaco de escuridão e de trevas. Veja o que ele diz no verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo passa a falar da sua experiência pessoal. Note que ele mudou aqui, o tratamento. Ele estava dizendo, ele estava se referindo ou se dirigindo aos coríntios, mas aqui ele já está dizendo alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma experiência pessoal. O que ele está narrando aqui é o seguinte: Paulo era um desses judeus. O nome dele era Saulo, nascido na cidade de Tarso, criado como fariseu da tribo de Benjamim, educado aos pés do maior mestre fariseu daquela época, que era Gamaliel. E Paulo era tão zeloso que, mesmo quando jovem, ele se sobressaía com relação a outros judeus, jovens fariseus, que eram mais antigos do que ele. A ponto de que ele ganhou a confiança do Sinédrio, que era a autoridade máxima do judaísmo naquela época, para perseguir e, se possível, se necessário, matar os cristãos. E Paulo perseguiu muita gente, ele assolava. A Bíblia diz, no livro de Atos, que Paulo entrava quando ele estourava uma boca, quando ele encontrava uma boca de cristãos, ele entrava e assolava, fechava, matava, levava gente presa. Ele fez isso muitas vezes. Ele foi cúmplice na morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, ele segurou as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Assim era Saulo de Tarso. Ele era um desses que conhecia profundamente o Antigo Testamento. Ninguém pode negar o conhecimento que Paulo tem do Antigo Testamento. Onde é que ele adquiriu esse conhecimento? Não foi depois de se tornar cristão, mas como fariseu treinado na lei, como rabino que ele era, ele conhecia o Antigo Testamento. E ele entendeu que era a missão dele extirpar com os seguidores de Cristo, acabar com o cristianismo, que para ele era uma heresia. E foi exatamente, e o véu estava no rosto de Paulo. Paulo lia o Antigo Testamento, mas o véu estava lá. Ele não cria que Jesus era a imagem de Deus, que ele era o Messias, o Filho. Ele não cria. Na verdade, ele odiava esse ensino. A caminho da cidade de Damasco, onde ele teve informações de que tinha cristãos se reunindo lá, de repente, no meio do caminho, brilhou uma luz. E ele ouviu uma voz em hebraico, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu no chão. Os soldados que estavam com ele, eles perceberam a luz, mas não viram ninguém, e ouviram a voz, mas não entenderam nada, porque foi em hebraico. Naquela altura, só quem falava hebraico eram os rabinos e os levitas. A língua do povo era aramaico. Os soldados falavam aramaico, mas não entendiam hebraico. Não entendia hebraico. E Cristo ali aparece a Paulo soberanamente. Não era uma visão, aqui é importante notar isso, não era uma visão, mas uma aparição. A prova de que não era uma visão, mas uma aparição, é que os soldados perceberam. Eles viram a luz e ouviram a voz. Visão é uma coisa que acontece dentro da cabeça, só você percebe. Mas o Cristo, no corpo da sua ressurreição, na sua glória, apareceu a Paulo no caminho de Damasco. E é isso que ele está dizendo aqui. Deus, que lá em Gênesis 1:3 disse, haja luz, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Nosso aqui é meu. Ele dizendo, foi Deus que resplandeceu em meu coração, quando eu era um fariseu cego, com um coração cheio de trevas.